Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM. Aqui Gislaine Vicente com vocês. Nesta quarta-feira que a gente ainda aguarda, né? Aliás, estamos nos guardando, né? É uma quarentena que já está se estendendo e lutando contra um inimigo que a gente não vê, mas que sente. As autoridades, algumas são sensatas, outras nem tanto. E isso de sobremaneira atinge o povo de axé, num certo ponto, em outro não. As realizações internas, os rituais internos estão sendo feitos. Muitas casas se mexem com um número muito reduzido de pessoas, porque não pode haver essa troca de pessoas, né, de indo e vindo. Isso não é muito possível, uma vez que esse deslocamento provoca, não digo pela aglomeração, a aglomeração seria nas festas externas, as festas públicas, mas as festas, os rituais internos devem ser feitos com um mínimo de pessoas. Então, normalmente são as pessoas que moram na casa, são as pessoas que são vizinhas à casa, e são só essas que estão trabalhando, porque não é possível você aglomerar pessoas. Até porque, em um exemplo que eu posso dar, você tem uma pessoa com mais idade, ou alguma pessoa com alguma comorbidade, ou seja, alguma doença pré-existente, alguma doença que possa se agravar com um vírus desse, que não se tem vacina, não se tem remédio, não tem como se melhorar ou minorar o sofrimento das pessoas. Então, se você tem qualquer aglomeração com mais de meia dúzia de pessoas, já fica complicado, porque existem as pessoas assintomáticas, pessoas que não têm sintoma nenhum para uma gripe que seria, mas isso não é uma gripezinha, como disseram, é uma doença respiratória, pulmonar primeiramente, e acaba se espalhando. Um espirro pode detonar e deflagrar essa doença em várias pessoas. Então, esses rituais normalmente estão sendo feitos por 2, 3, 4 pessoas que estão ali, que são algumas que moram no terreiro, outras que são muito próximas, para não se deixar passar. A maioria das casas conseguiu abrir o seu ano litúrgico, ou seja, abriram com as festas de Oxalá até o mês de março, até o início do mês de março, até a metade do mês de março. Então, quem abriu o seu ano, abriu em janeiro, fevereiro e março. Guardadas as proporções do carnaval, as pessoas conseguiram abrir seu ano litúrgico, com as festas de Oxalá, de Oxaguian. E, passado isso, entrou-se num período de letargia, um período que todo mundo ficou na espera, no aguardo. Nós já falamos aqui sobre a espiritualidade nesse contexto.
como ela se apresentou, não só o candomblé, mas também o kardecismo, também se pronunciou a respeito do que estamos passando. Às vezes parece que dá um pico, há uma calmaria, dá um pico, há uma outra calmaria, mas na verdade, segundo os especialistas, para o Brasil isso ainda não serviu. Isso aconteceu na Europa, cada país teve resposta àquilo que aguardou ou que tentou fazer. Quem tentou fazer alguma coisa conseguiu se proteger. Quem demorou para fazer alguma coisa foi atingido de maneira mais brutal. Com alguns países aconteceram assim. Ainda tem alguns lunáticos aí, como um presidente, se não me engano, da Rússia, do parlamento lá, e veio me dizer que você cura esse problema com vodka. Pelo amor de Deus, né? A gente já tem bastante problema interno aqui, já tem uma pessoa no poder que não tem noção do que faz. Então, assim, você vê isso lá fora, aqui dentro, assim, a gente até percebe pelos desmandos que acontecem. Você tem um ministro da saúde que consegue trabalhar bem e você vem com uma ordem de cima para baixo e tira. Não estou dizendo que ele fosse melhor político que os outros, não. Mas ele conseguiu dar uma linha. E quem veio depois dele parece completamente perdido. Mas, enfim, a gente fica nas mãos dessas pessoas que, afinal de contas, foram eleitas por uma parte da população que eu acho que não tem a menor noção do que acontece, porque você acaba saindo um pouquinho do contexto religioso, mas para falar desse contexto político que vem nos atingindo também. Pedindo a volta da ditadura, AI-5, militarismo, um absurdo, uma coisa bombástica, ridícula, desculpe dizer, mas é ridículo. As pessoas parece que perderam completamente a noção. Não se tem história. Bom, haja vista que a gente tem muita gente sem menor noção do que acontece, do que foi a história. Tem gente que não quer nem estudar a história. Pelo amor de Deus, se você não estudar a história, o que se passou, você não sabe por que você está vivenciando essas coisas hoje em dia. Daqui a pouquinho eu volto com mais sobre esse e outros assuntos aqui no Candomblé Total, sempre nessa vertente da nossa religião. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando, meus amigos, aqui com Candomblé Total, trazendo não só as coisas de axé, mas fazendo essa ligação com a modernidade, com as coisas que vêm acontecendo na nossa sociedade de modo geral, e eu acho, e tenho certeza disso, não é um achismo, é uma certeza de que é interessante que a gente esteja conectado com tudo isso, até usando esse mote de conectividade, de que o povo de axé tem usado bastante a seu favor a tecnologia. Aí, em questão de 7 anos para cá, ela deu um salto muito grande. Ela vem se desenvolvendo desde 1995, pelo menos, ou pelo menos há 30 anos, cada vez ou a cada momento de uma forma. Há cerca de 30 anos a gente tinha os computadores entrando com alguns programas antigos, COBOL, né, outras coisas aí antigas. Tínhamos os aparelhos, né, que se tornaram eletrodomésticos, os computadores que eram grandes, enfim, na maioria brancos, alguns pretos, enfim.
até coloridos, em alguns momentos surgiram. De 1988, 89 para frente, eles se tornaram uma realidade. A partir de 1995, nós aposentamos aí, de certa forma, as máquinas de escrever para só nos utilizarmos dos computadores. E daí por diante, já em 96, 97, 98, 99, houve uma evolução dos telefones celulares. Embora isso já existisse nos Estados Unidos desde os anos 70, assim como a internet, que foi criada lá nos idos de 74, por aí, dentro de um programa da NASA. Era para uma comunicação interna dos funcionários da NASA. E isso depois se espalhou pelo mundo, chegando ao Brasil, como eu disse, nos idos de 95, né? Que era muito incipiente a descagem da conexão, era o que a gente chamava, na verdade, era de internet de escada, porque era via telefone. Hoje em dia tem fibra ótica, tem outras coisas aí que já estão bem mais avançadas. Por que eu fiz essa retrospectiva? Porque hoje em dia a gente chega a um momento que, como o celular virou um item de primeira linha, é um eletrodoméstico. As pessoas não vivem mais sem o celular. E ele tem auxiliado porque as pessoas têm vendido suas roupas de axé, seus paramentos, e enfim, todo tipo de coisa ligadas aos cultos. E não só o candomblé. O comércio, de modo geral, hoje não é só físico, ele é online também. Então, nesse período de reclusão, as pessoas têm se valido disso. Então, se vende, se troca conhecimento. E o encontro também tem sido por lives, ou seja, a transmissão ao vivo via celular, ou via internet, pelo computador, pelo PC, ou por netbook, enfim. As pessoas têm se comunicado mais por aí nesse período de reclusão. E é muito curioso, porque as pessoas tentam se ligar por aí. Quando as pessoas estão juntas, muitas vezes elas não dão esse valor da presença física das pessoas. Não há, porque você está ali à mão, então a qualquer momento você vai ali e faz uma visita. Quando há esse período de reclusão, de afastamento até obrigatório, por muito tempo, as pessoas se ressentem da falta das pessoas, das outras pessoas. Num ponto, a tecnologia veio suprir essa lacuna. E as pessoas já se acostumaram a isso. O Brasil é um dos países em que as pessoas ficam mais online por dia. Eu acho que mais de 3 horas, 4 horas por dia, as pessoas no Brasil ficam ligadas. A média mundial, dependendo, aí é 1h30, 2 horas. Mas nesse período de reclusão, eu acredito que todo mundo passou a utilizar a internet, sobretudo o celular, as redes sociais, para se manter, não digo vivo, mas para se manter a par do que acontece no mundo. Todos os meios de comunicação são importantes, a televisão, o rádio, jornais que hoje circulam em menos quantidades, e títulos, revistas que também circulam em menos números, né? A oferta é bem pequena, mas continuam vivos, graças a Deus, porque a credibilidade vem muito mais pelo papel do que online. Você pode perceber isso pelas chamadas fake news, que são os boatos, como sempre existiram na humanidade, mas a gente tem essa situação.
E uma coisa que me é muito salutar, eu acho muito prodigiosa, é que fez com que a quarentena obrigasse as pessoas, entre aspas, a procurar os livros. Ora, você tem a tecnologia ao seu favor, os Kindles, que você pode ler, né, eletronicamente e tal, mas nada como um bom livro, de você pegar, folhear as páginas, até o cheiro do papel, quando é um livro novo. As pessoas foram em busca disso. E o candomblé, de modo geral, tem bons autores. E eu acho que aqui, cada programa, eu sempre faço reverência a um ou dois ou três, ou então a pessoas que são ligadas à intelectualidade, à academia, à universidade, e indicando sempre essa cultura, porque o livro, assim como todas as outras áreas de comunicação, mas o livro é muito importante, porque a gente está vendo uma situação muito preocupante quando você vê uma sociedade tão comandada por pessoas com tão baixo nível. Eu digo numa esfera um pouco mais alta, não estou dizendo do Estado, porque estranhamente os estados estão tendo melhores práticas do que a federal, do que o governo federal. A área federal, né? Quando o Ministério da Saúde começou a trabalhar bem, foi ceifado. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Candomblé Total. Voltando, meus amigos, aqui com Candomblé Total, trazendo não só as coisas de axé, mas fazendo essa ligação com a modernidade, com as coisas que vêm acontecendo na nossa sociedade de modo geral, e eu acho, e tenho certeza disso, não é um achismo, é uma certeza de que é interessante que a gente esteja conectado com tudo isso, até usando esse mote de conectividade, de que o povo de axé tem usado bastante a seu favor a tecnologia. Aí, em questão de 7 anos para cá, ela deu um salto muito grande. Ela vem se desenvolvendo desde 1995, pelo menos, ou pelo menos há 30 anos, cada vez ou a cada momento de uma forma. Há cerca de 30 anos a gente tinha os computadores entrando com alguns programas antigos, COBOL, né, outras coisas aí antigas. Tínhamos os aparelhos, né, que se tornaram eletrodomésticos, os computadores que eram grandes, enfim, na maioria brancos, alguns pretos, enfim, até coloridos, em alguns momentos surgiram. De 1988, 89 para frente, eles se tornaram uma realidade. A partir de 1995, nós aposentamos aí de certa forma as máquinas de escrever para só nos utilizarmos dos computadores. E daí por diante, já em 96, 97, 98, 99, houve uma evolução dos telefones celulares. Embora isso já existisse nos Estados Unidos desde os anos 70, assim como a internet, que foi criada lá nos idos de 74, por aí, dentro de um programa da NASA. Era para uma comunicação interna dos funcionários da NASA. E isso depois se espalhou pelo mundo, chegando ao Brasil, como eu disse, nos idos de 95, né? Que era muito incipiente a descagem da conexão, era o que a gente chamava, na verdade, era de internet de escada, porque era via telefone. Hoje em dia tem fibra ótica, tem outras coisas aí que já estão bem mais avançadas. Por que eu fiz essa retrospectiva? Porque hoje em dia a gente chega a um momento que
como o celular virou um item de primeira linha, é um eletrodoméstico. As pessoas não vivem mais sem o celular. E ele tem auxiliado porque as pessoas têm vendido suas roupas de axé, seus paramentos e, enfim, todo tipo de coisa ligadas aos cultos. E não só o candomblé. O comércio, de modo geral, hoje não é só físico, ele é online também. Então, nesse período de reclusão, as pessoas têm se valido disso. Então, se vende, se troca conhecimento. E o encontro também tem sido por lives, ou seja, a transmissão ao vivo via celular, ou via internet, pelo computador, pelo PC, ou por netbook, enfim. As pessoas têm se comunicado mais por aí nesse período de reclusão. E é muito curioso, porque as pessoas tentam se ligar por aí. Quando as pessoas estão juntas, muitas vezes elas não dão esse valor da presença física das pessoas. Não há, porque você está ali à mão, então a qualquer momento você vai ali e faz uma visita. Quando há esse período de reclusão, de afastamento até obrigatório, por muito tempo, as pessoas se ressentem da falta das pessoas, das outras pessoas. Num ponto, a tecnologia veio suprir essa lacuna. E as pessoas já se acostumaram a isso. O Brasil é um dos países em que as pessoas ficam mais online por dia. Eu acho que mais de 3 horas, 4 horas por dia, as pessoas no Brasil ficam ligadas. A média mundial, dependendo, aí é 1h30, 2 horas. Mas nesse período de reclusão, eu acredito que todo mundo passou a utilizar a internet, sobretudo o celular, as redes sociais, para se manter, não digo vivo, mas para se manter a par do que acontece no mundo. Todos os meios de comunicação são importantes, a televisão, o rádio, jornais que hoje circulam em menos quantidades, e títulos, revistas que também circulam em menos números, né? A oferta é bem pequena, mas continuam vivos, graças a Deus, porque a credibilidade vem muito mais pelo papel do que online. Você pode perceber isso pelas chamadas fake news, que são os boatos, como sempre existiram na humanidade, mas a gente tem essa situação. E uma coisa que me é muito salutar, eu acho muito prodigiosa, é que fez com que a quarentena obrigasse as pessoas, entre aspas, a procurar os livros. Ora, você tem a tecnologia ao seu favor, os Kindles, que você pode ler, né, eletronicamente e tal, mas nada como um bom livro, de você pegar, folhear as páginas, até o cheiro do papel, quando é um livro novo. As pessoas foram em busca disso. E o candomblé, de modo geral, tem bons autores. E eu acho que aqui, em cada programa, eu sempre faço reverência a 1 ou 2 ou 3, ou então a pessoas que são ligadas à intelectualidade, à academia, à universidade, e indicando sempre essa cultura, porque o livro, assim como todas as outras áreas de comunicação, mas o livro é muito importante, porque a gente está vendo uma situação muito preocupante quando você vê uma sociedade tão comandada por pessoas com tão baixo nível. Eu digo numa esfera um pouco mais alta, não estou dizendo do Estado, porque estranhamente os estados estão tendo melhores práticas do que a federal, do que o governo federal.
a área federal, né? Quando o Ministério da Saúde começou a trabalhar bem, foi ceifado. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Candomblé Total. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Meus amigos, Gislaine Vicente com vocês aqui na Sensorial FM, eu continuando a falar das nossas pontuações, né, dos nossos assuntos aqui no Candomblé Total, que embora nós tenhamos esse nome de Candomblé Total, nós primamos por falar de todos os assuntos e as coisas que nos atingem, as pessoas de axé, o povo de axé. E não poderia ser diferente, como eu falei nos primeiros blocos, o coronavírus atingiu sobremaneira as casas de santo. Num outro programa eu falei sobre os rituais de axexê, como eles estão sendo adaptados para esse momento. E agora a gente falou de algumas situações das quais a gente tem realmente que se privar, que se adaptar, né, para que a gente continue trabalhando a nossa religião, os cultos, os rituais, de maneira que a gente não se perca. O ano realmente ficou comprometido. Como eu disse no outro bloco, algumas casas tiveram a sorte de iniciar o ano com as águas de Oxalá nos meses de janeiro, fevereiro e março. Março no início, porque logo depois, na segunda quinzena, nós já ficamos privados do ir e vir por conta da doença em questão. Então, nesse mês de abril, muita gente daria já continuidade ao ano, com as segundas festas do calendário litúrgico. Então, as casas de Queto, louvando Exu, Ogum e Oxóssi, em algumas se acrescenta Iemanjá, pela ligação com Ogum, mas, em virtude da situação, estão sendo adiadas essas festas. Alguns rituais, como eu disse, pouquíssimas pessoas, normalmente quem mora dentro da casa de santo, 1, 2, 3 pessoas é que estão fazendo os rituais. Outras nem isso, aguardando realmente como vai se portar a sociedade de modo em geral, né? De modo geral, por quê? Para você fazer qualquer festa, você precisa de deslocamento, várias idas aos mercados, comprar-se bichos, comprar roupas, tecidos, materiais variados para dentro das casas. Isso tudo demanda um deslocamento. E justamente o isolamento social, ele faz com que o deslocamento seja restrito. Então você vai daqui para ali, mas você não pode se deslocar muito mais daqui para lá. Ou seja, você vai ter que ir para os lugares essenciais, porém, para o candomblé, a realização do candomblé, você precisa de outros materiais. Como eu disse, a tecnologia ajuda bastante. Então, o que se pode fazer nesse momento? Algumas coisas são compradas online, mas o congraçamento, que é o que move muito o candomblé, que é a ajuda mútua, né? O AG1 coletivo, essas coisas não podem ser feitas. Essas coisas não podem ser feitas porque há uma proibição por questões de saúde. Então, tudo está sendo muito restrito. Então, como eu dizia, agora em abril, as festas, muita gente da Umbanda faz festa de São Jorge, aquelas grandes festas bonitas, não serão feitas, vão ser adiadas.
Eu acredito que o segundo semestre, oxalá as coisas estejam resolvidas, vão ser muito recheados de festas, de rituais variados, e algumas vão passar para o ano que vem, porque a situação que se avizinha é muito complicada ainda. Não é uma situação de fácil resolução. A situação, o estrangulamento do sistema de saúde, que afeta todos nós, não está sendo fácil de resolver. O sistema vem sendo estrangulado, uma por causa da desobediência das pessoas também. É muito complicado você lidar com adulto, né? Porque, às vezes, a cabeça, porque você tem que manter a saúde mental também. As pessoas, às vezes, têm dificuldade para isso, de se privar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa, eu consigo trabalhar em casa, porque a minha atuação profissional ela pode ser feita de casa também. Evidentemente que é sempre melhor estar em loco, na empresa, nos locais onde a gente presta serviço, né, vamos dizer assim, mas eu consigo trabalhar em casa. Algumas profissões não permitem isso, precisam que você esteja no lugar. Mas, de modo geral, a economia foi afetada. Então, só realmente os serviços essenciais de alimentação, de transporte, de saúde, mercados, só esses estão funcionando a priori. Nas periferias, você acaba vendo funcionando uma bicicletaria, uma loja de armarinho, uma loja outra qualquer, quando essas pessoas podem trabalhar, mas de porta fechada. Então, isso ainda não entra na cabeça das pessoas. Mas já nós voltamos com mais aqui no Candomblé Total. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Candomblé Tal, Gislaine Vicente com vocês. E eu quero, já nesse último bloco, deixar para vocês os meus contatos. Gislaine.vicente9 é o meu Instagram. Tenho também o meu Facebook, é Gislaine Araújo. Embaixo está entre parênteses, Gislaine Vicente. Então me procurem lá no Facebook, que tem o Messenger também. O meu WhatsApp é 11 97754 7604, 97754 7604, código 11. Tem também o 11 9/2006 1386. Meu e-mail é gislainevicente07 @gmail.com. Eu tenho vários esses canais por onde nós podemos conversar. Vocês podem me passar dúvidas, críticas construtivas, tá? Podem me passar sugestões, eu vou atendendo essas sugestões conforme
a nossa disponibilidade aqui. E nesse último bloco eu queria abordar ainda essa situação das festas. Abril também é uma festa que se faz caboclo. Quem faz o candomblé de Angola e naturalmente ou por qualquer razão passou a ser candomblé de Queto, mas traz essa raiz de Angola, também faz em abril toque de caboclos para acompanhar a festa de Oxóssi, que em muitas casas se faz agora em abril. Por conta já da situação que a gente tem falado da pandemia, isso tem sido empurrado. Então, também é uma outra situação de festa que no mês de abril, infelizmente, isso não vai poder ser feito. Não de forma pública. Naturalmente, quem tem as suas obrigações pode ser que faça isso com os rituais mais restritos, mas já nessa situação que é um pouco mais restrita, como a gente vem falando e vem dizendo e alertando. A gente tem também várias outras situações para maio. Maio normalmente se faz Preto Velho, se faz festa de ciganos, também com certeza vai ser afetado. Isso vai, uma coisa vai empurrando a outra e a gente vai chegando já no segundo semestre. Meus amigos, como nós tínhamos falado num outro programa, no início da pandemia, eu acho que agora a espiritualidade vai começar a agir. Eu, em conversa com alguns amigos que trabalham também, não só no candomblé, mas também pela linha kardecista, que não é o caso aqui do programa, mas eu acho que entra na questão da espiritualidade, não só para a gente não se deve fechar os ouvidos do conhecimento para outras doutrinas. A gente tem que observar o que nos agrega, o que nos traz mais conhecimento. E eu ouvi, mas isso aí, inclusive, não só do kardecismo, mas ouvi de um pai de santo da Bahia, numa gravação que me mandaram, uma orientação, porque ele disse que, eu vou relembrar aqui, porque pode ser que alguém não tenha ouvido no outro programa, que a partir desses dias 20, 21 de abril, a espiritualidade começaria a agir. No caso, para nós que somos de Queto, Xangô, porque o ano, muita gente falou no começo do ano, no final do ano passado, que a regência seria de Xangô. E porque a situação que se apresenta é uma situação de saúde, então o Mulu também foi convocado para que se resolvesse isso. Em suma, vocês podem ver lá no YouTube os outros programas, em um dos programas eu explicava exatamente isso. Uma das situações é por causa do consumismo exacerbado. Vocês têm observado que aconteceram várias coisas o ano passado. No final do ano passado, houve aquela queimada em várias florestas da Austrália, muitos animais mortos, muita destruição aqui no Brasil, na Amazônia, desmatamento, a natureza muito afetada, e isso causou uma certa comoção. Então, a espiritualidade veio realmente para segurar um pouco essa situação. Em suma, me disseram, logicamente, os estudiosos, que a Itália foi muito afetada por ser um território que antigamente, lá nos primórdios do Império Romano, foi derrubado, muito sangue, muitas guerras, muitas pestes. Na França, a mesma coisa na Espanha. Então, o velho mundo, até a Inglaterra agora, o velho mundo vem sendo afetado com isso. E, naturalmente, isso acabou se espalhando, porque a China, que foi da onde surgiu essa epidemia, a China vinha num consumismo e vem num consumismo desenfreado, tanto que é o único país que está fornecendo insumos para se combater o corona, né, respiradouros, máscaras, enfim.
Nós estamos aqui, mas a gente não vai falar só de fundamento, não. A gente tem que falar da atualidade, o que vai nos afetar, inclusive a nós, pessoas de candomblé, os candomblecistas de modo geral, e a espiritualidade. Eu espero sinceramente que no próximo programa a gente tenha boas notícias, que a gente possa conversar e comentar boas notícias, coisas diferentes do que essa situação em suspenso que a gente vem mantendo. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a participação de todos vocês. Relembrem aí meus contatos no início do bloco que eu deixei. E deixando também um abraço para o meu amigo Babá Ronald Ed. E a todos vocês. Um abraço e até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.